essa, esse risco, né? Aí não tem problema. Não vai ser tentação. Não. Não. Por que não? Mas não. Porque assim, mas se a Torá fala que não pode cozinhar, se a Torá fala que não pode cozinhar, a proibição é cozinhar, então não interessa se tem risco, se não tem risco, se as palavras. A pergunta é, será que a gente pode, será que vai haver uma mudança pelo fato de ter risco ou não? Porque em geral, uma vez que a Torá faz uma proibição, então mesmo que não tenha risco, mas não tem a ver se tem risco ou não, a Torá proibiu, acabou. Mesmo que a Torá, enfim, ela proibiu por causa do risco, mas uma vez proibido, está proibido. Mas tem situações, que é isso que eu estou trazendo, que às vezes a gente sim fala que depende se tem risco ou se que a gente fala que se não tiver risco não haveria, que a Torá só proibiu numa situação específica, mas numa outra situação a Torá não teria essa proibição. Entendi. Que, até com relação assim, tem gente que tem alguns legisladores que explicam qual o motivo que não pode comer, que a Torá proibiu você ter hametz em Pesach. A Torá proibiu a gente ter hametz em Pesach, não só cozinhar, a Torá proibiu ter hametz em Pesach, sabe por quê? Para que a pessoa não chegue a comer. Então, mas se for numa situação que a pessoa não tem como chegar a comer, será que haveria o problema de ter hametz em Pesach ou não? Tem, porque foi proibido. Então, exatamente, isso que a gente está falando. Então, a princípio, uma vez que foi proibido ter hametz, então mesmo que a gente for explicar que o motivo, que é para que a pessoa não chegue a comer, mas uma vez proibido, mesmo se eu estou aqui e a minha comida está lá no Japão e não tenho condição de ir para o Japão, sei lá, ou qualquer situação que não tenho como ter acesso à minha comida, mas a comida é minha, é proibido, eu tenho Pesach. Mesmo que talvez a proibição da Torá é por causa para que eu não chegue a comer, mas mesmo assim, uma situação que eu não tenho como chegar a comer porque eu não tenho acesso à comida, mesmo assim seria proibido, eu teria que fazer a anulação. Tem gente que esconde, né? Eu já vi gente escondendo, tipo, não, eu vou esconder aqui, bem escondido. Fala, Tem que vender. Não pode. Fala assim, mas esse aqui não é teu, então não mexe. Falei, mas não pode. Mas, então existe um rito, certo, bom, existe um rito, vá? Agora só falando assim, olha só, vamos pegar a palavra do rito, foi muito bonito, esse rito é um rito incrível. É assim, mas o que eu quiser então quer dizer que, e agora eu quis trazer aqui para o nosso caso, né, que para o nosso caso, essa questão de, então talvez, a gente estava na pergunta, por que, mas como é que a Haná estava falando para Deus, olha só o que ela estava falando para Deus. Deus, se o Senhor não me der um filho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar secluído com outro homem. E vai ter tem que ter uma advertência do meu marido, né? Vai ter uma advertência do meu marido. Mas bem, eu vou ficar... Entendi agora o ponto. Aí não vai acontecer nada. Aí, exatamente. Ela vai tomar. Certo? E eu vou tomar e vou ficar... Baruch Hashem, vou ficar secluído, não vou fazer nada, vou ficar secluído. Inteligente. E aí eu vou beber dessa água. E tem essa regra, que essa água faz bem. Essa água eu vou beber dessa água e vai influenciar para mim positivamente que eu vou engravidar. Então, eu vou forçar o Senhor a me dar um filho, porque eu vou lá e fazer, olha só. Eu vou me esconder com outra pessoa, eu vou ficar secluído com outra pessoa, com outro homem, na frente do meu marido, e ele vai me divertir, e aí novamente ele vai me divertir, eu vou ficar novamente secluído com aquele cara que ele me proibiu de ficar com ele a sós, já que eu vou ficar escondido, vamos fazer eu beber as águas de Sotá, e já que, mas eu não vou ter feito nada. E aí então eu vou ter filhos, certo? Eu vou ter o mérito de ter filhos. Muito inteligente.
Aqui ele traz o Orachaim, que também, isso aqui aconteceu com Sará também. Isso aqui aconteceu com Sará, que Sará também ela acabou engravidando por causa desse argumento, enfim. Ela falou esse argumento para Deus também, que ela também tinha ficado secluded com Avimelech e Paró e não tinha acontecido nada. Mas de acordo com o que a gente está falando, talvez... exatamente, o Sherit, ele é um pouco mais flexível, né? Ele acaba sendo flexível e acaba colocando essa proibição uma coisa individual. Ele é gamish, ele acaba sendo, enfim, ele vai de acordo com cada um individual, algo muito interessante, mas vai muito bem de acordo com que a ideia que nós estamos falando, para a gente entender qual é o ikaron, porque a gente vê que existe uma questão de mudança com relação a essa ideia essas proibições com relação à questão sexual, que seria o Ihud, que mudou com relação à irmã depois que cegaram, os familiares depois que cegaram, então tem uma mudança que agora é permitido, não tem mais e assim também com relação a outras questões que a gente havia falado, enfim, que a gente falou em outras aulas, que uma vez que mudou algumas coisas, então também é mais normal, então também muda, tem um limite sem dúvida, mas a gente percebe que com relação, e aí é isso que eu estou falando, porque com relação àquilo que é para não chegar, uma vez, tem aquilo que é a proibição em si, mas tem coisa que é proibido para não chegar, e se a proibição é para não chegar, a gente talvez consiga, a Torá desde o começo só proibiu para não chegar, a gente consegue talvez ter uma mudança, que tem esses casos específicos que nós mencionamos, acho que tem um outro mais, que a gente percebe que sim acaba havendo a mudança. E a gente falou com relação à mitzvah do Sefer, que hoje em dia não é mais a mitzvah do Sefer, com relação à mitzvah de, enfim, cozinhar carne com leite, se for uma situação que não vai levar a comer. E aqui ele traz... Então, por exemplo, com relação à ideia agora com relação... se toda a proibição, né, enfim, se toda a proibição for da pessoa, por isso também, enfim, com relação a cumprimentar, com relação a cumprimentar uma mulher. Então, também, na verdade, enfim, obviamente é uma grande discussão hoje em dia, enfim, mas a base daqueles que querem permitir é justamente, enfim, como na verdade toda a base da proibição é para você não chegar a sentir alguma coisa. Rabbi Moshe Feinstein escreve, enfim, que é muito difícil a pessoa ela encostar, né, enfim, cumprimentar e não chegar a sentir nada. Enfim, mas hoje em dia, que é uma coisa muito comum, enfim, eu perguntei para algumas pessoas, enfim, hoje em dia, você como não tem, literalmente as pessoas já estão acostumadas, aí tem que ver se que a pessoa talvez está, em geral, tem aquele argumento que a gente falou, né, do Rebbe Rashab, enfim, do quinto Rebbe Shabbat, que a pessoa já está tão no nível baixo, enfim, que ela acaba... que aquilo lá já nem mais desperta nada, que aquilo lá já nem acaba nem despertando... isso é um nível baixo, então, quando não desperta? Então, na verdade, é justamente isso que a gente está falando. Na verdade, não é que... Então, perfeito. Eu falei isso aqui uma vez para uma pessoa, ele não gostou, enfim, falou que... Porque realmente, outras palavras, na verdade, existem os dois. Às vezes é por causa de nível baixo, vamos chamar assim. Às vezes, no sentido que a pessoa já está tão acostumada com aquilo, que aquilo lá já nem acaba mais despertando ela, que ela precisa de algo mais pesado para despertar. Que nem, enfim, as situações que acabam acontecendo, né? Enfim, então quer dizer, ela já está tão acostumada com aquilo ela já entrou tanto dentro da vida dela então isso demonstra que ela já está muito dentro daquilo, não ao contrário, mas às vezes é ao contrário, na verdade. Sem dúvida, às vezes pode ser ao contrário, que a pessoa, na verdade, ela não tem essa cabeça baixa, essa cabeça, enfim, que tá bem, ela tem um nível mais elevado, um nível de consciência mais elevado, então por isso ela cumprimenta e não vê nada demais, e isso representa, sim, um nível elevado.
Então a verdade é que tem os dois. Porque Fala. Porque quem conhece a gente sabe, né, que não pode. O quê? Quem nos conhece sabe que não pode. Que não pode cumprimentar. Mas quem é do cotidiano, mas assim, tem algumas situações, como por exemplo no nível institucional, certo. No direito, no tribunal, vem uma desembargadora, aí tá cumprimentando todo mundo, aí chega do seu lado, é uma pessoa importante. Certo. Aí chega do seu lado e você fala e tipo, se afasta assim. Não tem nem dúvida. Aí fica uma coisa muito séria. Sem dúvida que é uma situação para um fim, tá bom? Sim. É assim. Às vezes também pegam a gente de surpresa. Tem isso. Certo, mas a que eu te falando, tem essa. Mas então, a base é, na verdade, a proibição é que a pessoa vai chegar a sentir alguma coisa. Uhum. Mas, teoricamente, se a pessoa não vai sentir nada, e como a gente falou que existe essa possibilidade, eu a princípio posso testemunhar, né? Eu conheço pessoas sérias, enfim, que me disseram, enfim, que literalmente não sentem nada, enfim. São pessoas que trabalham, pessoas sérias, enfim, que já, de uma certa maneira, já passaram disso, vamos chamar assim, né? Enfim, já não tem, para eles, se você fala que não pode cumprimentar por causa que vai chegar a sentir, para ele é uma certa até ofensa, vamos chamar assim, no sentido, enfim, né? Você acha que eu fico, enfim, tô no trabalho, então, de acordo com essa ideia que eu considero sim é válida. Aí, obviamente, enfim, a Allahá, os rabinos, talvez, eles vão ter alguns rabinos que dão uma posição, falam que não, que uma vez que a Torá proíbe, enfim, acaba sendo não, a gente não faz essa flexibilidade individual, de acordo com cada um. Mas, ao meu ver, que é justamente esse ritva, justamente fala que a questão já que todo o motivo é baseado para a pessoa não vir a chegar a tal coisa, mas não é um problema na essência. E até como a gente falou, que na verdade, se você for focar às vezes tanto na proibição, aí justo a proibição pode levar até a pessoa, enfim, a curiosidade, a pessoa chegar ao pecado. Então por isso, às vezes justo o contrário pode ser positivo. Então ele vai falar uma coisa muito, muito incrível. Hakol lefidat irat shamayim. E tudo é de acordo com a consciência da pessoa do temor aos céus que ela tem. E assim ela que tudo vai de acordo com aquilo que a pessoa se conhece, aquilo que a pessoa se autoconhece. Se você acha que realmente você precisa, se a pessoa acha que ela realmente precisa fazer esse afastamento, que ela, enfim, não está no nível ainda que ela pode fazer isso, ela acha que ela deve se resguardar, se afastar disso por causa do Yetzirará dela, perfeito. Ele fala assim, por um lado ele é mais rigoroso, se a pessoa se autoconhece, ela sabe que ela pode ter algum problema, então até mesmo olhar para uma roupa bonita da mulher é proibido. Se ele sabe que está numa situação, então vai de acordo, mesmo com uma coisa que é simples, enfim, olhar uma roupa colorida da mulher, mas se ele está numa situação que isso aqui pode levar ele a algum pensamento, então é proibido para ele fazer isso. Que é Moshe Musgar, vem Masechet Avodah Zarah, como está escrito em Masechet Avodah Zarah, vem Makir Be'atzmo Sheitzro Gnichnav Vekafuf Lo, mas se ele conhece a si próprio, ele conhece o seu Yetzer, o seu instinto maligno, ele sabe que o seu instinto maligno, ele está, como a gente fala, está submisso, está abaixado perante ele que manda no seu Yetzirará, e não ao contrário, o seu Yetzirará está submisso a ele, enfim, está curvado para ele, vem maletina klal, e não sobe nada de errado no coração dele, e não sobe no coração, enfim, no sentimento dele, algum pensamento negativo, alguma coisa errada, mudar lolista, que ele pode ver, depois ele pode olhar para ela, ele pode ver ela, o lidaber, ele pode ir falar com ela, velishlob, e pode perguntar como ela vai, enfim, porque com relação a uma mulher casada, enfim, com relação a uma mulher casada, não é tzeniut você perguntar como ela vai, enfim, ou perguntar para o marido como ela está, enfim, isso seria uma das questões que envolve. Só que isso, como ele está falando, que isso era uma proibição que era baseada no fato disso poder chegar a envolver algum tipo de falta de tzeniut no sentido prático, que viesse a Deus nos livre alguma coisa errada. Mas se não, דהיינו היי דרבי יוחנן, דהייתיו השערה דתפילה ולא חייש היצררה ורבה מדנפקי להמהתה דבי קיסר וחכם ברבנן דמשתהיה בה דהיין המטרוניתא ולא כל תלמיד חכם בוטחים ביצריהם. Ele traz algumas histórias, enfim, tem uma história muito pesada, né? Enfim,
Quer dizer, aí já é demais, enfim. De Rabi Yohanan, não é? Rabi Yohanan ficava num local onde as mulheres faziam mikve. As mulheres faziam mikve, ele vai para que elas, enfim, olhassem para ele era uma pessoa muito bonita, enfim, teriam filhos bonitos, ele era uma pessoa também com temor aos céus, então isso faria com que os filhos que iriam nascer, ao elas saírem do mikve ver ele, isso iria trazer para, seria algo positivo, seria algo para os filhos, enfim, trazer a Shamayim, temor aos céus, mas aí perguntaram para ele, mas você não tem medo? Você não tem medo do seu Yetzer Hará? Ele estava lá no local do mikve, você não tem medo do Yetzer Hará? Ele falou, não, porque para mim, o meu Yetzer Hará, enfim, ele se expressou, enfim, são como cabras brancas, enfim, que rivare. Enfim, ele falou, quer dizer, eu não tenho meu Yetzer Hará, eu vejo aquilo lá como algo comum, mas não desperta nada, eu vejo simplesmente como algo simples, algo comum. E assim ele traz algumas, enfim, mais algumas histórias, enfim, que tinha, e que justamente os rabinos estavam envolvidos no sentido de conversa, no sentido de algum envolvimento, enfim, obviamente, que não foi proibido esse envolvimento, de enfim, conversar, alguma coisa que em geral, talvez para uma pessoa que não tivesse num nível espiritual seria proibido, mas a gente está vendo aqui que para esses sábios foi permitido. Então quer dizer que, na verdade, a Gemara, enfim, até fala de um rabino, enfim, que ele carregava a noiva nos ombros, carregava nos ombros, e os alunos perguntaram, mas professor, mas rabino, isso pode? E ele falou, depende, se você é como eu, que enfim, que estou carregando, mas não estou sentindo nada, pode, mas enfim, para vocês, enfim, né, ou seja, que não, para pessoas que vão sentir alguma coisa, então seria proibido. E assim também, enfim, ele fala, e assim, nem todos os sábios eles têm certeza de seu coração. Nem todos os sábios eles têm certeza da sua Yetzer Hará. Eles confiam em si mesmos. Mas aqueles que sim confiam, ou as pessoas que sim confiam, então sim poderia se apoiar sobre isso. Então quer dizer, a gente vê claramente que o Ritva, apesar que nem todo mundo, o Ritva não é trazido para Alahá. O Petret Teshuvah traz o Ritva, mas nem todo mundo, enfim, concorda para Alahá com o Ritva, mas a gente vê pelo menos uma base para essa ideia que nós estamos falando, que sim, tem situações que nós podemos ser individuais. Depende de cada um. Por que ele carregava a noiva nos ombros? Não, uma forma de aumentar, de fazer alegria. Uma forma de trazer alegria para... E qual que é o problema? Parece uma brincadeira. Não, uma noiva nos ombros pode causar algum tipo de sentimento, de pensamento negativo. Não, é proibido carregar com a noiva nos ombros, se não é... Não, eu não carreguei. Não carregaria nem minha sobrinha, porque eu não consigo. Não, mas aqui era uma mulher comum, não era filha dele, não era uma mulher que não tinha a ver com ele. Enfim, uma mulher não tinha a ver com ele de maneira familiar. Uhum. Ele fazia isso por uma questão de alegrar. Mas ele falava que ele podia porque ele não sentia sentimento negativo. Entendi. Então tem situações que a gente encontra essa ideia, enfim, de você permitir a pessoa a pessoa tendo certeza que isso não vai levar ela ao pensamento negativo. A pessoa também, enfim, aqui ele traz isso é uma das ideias, enfim, que tem com relação talvez a ir para ginástica, né? Enfim, para ir para ginástica, enfim, obviamente que é uma situação que cada um tem que saber a sua situação, enfim, mas para ir para uma como se fala, uma academia, até para ir para a piscina, enfim, aqui ele traz de Rabbi Moshe Feinstein, né? Obviamente que é algo forte, algo mais fora. Rabbi Moshe Feinstein, que ele permitiu para uma pessoa que estava doente. Mas obviamente que se trata de uma situação, enfim, cada um, ir para a academia hoje em dia é praticamente uma necessidade para muitas pessoas. Então, enfim, a gente pode comparar com essa situação, uma pessoa que ele estava um pouco doente, e para a sua saúde ele precisava nadar, mas na natação não era separado homem e mulher. Imagina, a natação que é realmente a falta de tzniut mesmo. Enfim, não sei, a princípio, né? E a piscina da hebraica? Então, a princípio não pode, porque aí já é um pouquinho de, enfim, se tem biquíni, enfim, maior, a princípio, mas aqui ele está falando... Moshe Feinstein permitiu numa situação que o quê? O pessoal que precisava ir por uma questão de saúde, por uma piscina que era misturada, que não tinha divisão entre homem e mulher, já que não tinha outra possibilidade,
com a condição que ele não viria para pensamento negativo. Mas em geral, assim, a academia se baseia um pouquinho nessa ideia. Enfim, eu preciso fazer natação. Depois, quando natação? passar da primeira etapa da minha reabilitação, da cirurgia, preciso fazer natação. Então, a situação que, certo? Mas é saúde, né? Mas a piscina da hebraica é sem condição. Certo, certo. Então, exatamente. Aqui, apesar de não estar claro aqui, na realidade. Não é? Aqui ele não deixou claro a... Não, porque assim, nas academias, não tem isso, né? Todas as pessoas vão fazer exercício mesmo na piscina. Aqui, por exemplo, aquela competition ali, quando eu fazia, certo. Da esquina, né? Sim. Ali as pessoas vão mesmo fazer exercício. Certo. E o horário que eu ia era muito bom, porque era 10 e pouco e não tinha ninguém. Tinha ninguém. Certo. Só o professor lá e tal. E ficava, eu acho que são 7 raias. E tinha uma ou duas pessoas no máximo. E já acabando já o exercício. Era muito bom. Era muito bom. É que essa competition é muito cara, eles fazem pacote só fechado. Mas eu tenho que fazer, porque isso tem a ver com a reabilitação. É muito bom. Pra musculatura, pra você voltar ao normal, né? Mas em clube também. Em clube não. Não, até que não. Eu era sócio do Palmeiras, né? Lá no Palestra Itália. E lá não. Lá as pessoas nadavam, que iam nadar na piscina olímpica, que lá tem a olímpica, elas iam com roupa de nadador mesmo. Não ia, tipo, tô no... Certo. Tô na praia. Eu tô na praia. Não era assim. Certo. Acho que depende muito, né? Se pelo menos a gente tiver essa ideia. Sim. Essas coisas práticas é importante saber.